Seja bem-vindo a mais uma prática de José Yoga. Hoje estou aqui novamente no bosque que tem perto de casa. Na verdade, acredito que a maioria das práticas serão aqui, gravadas aqui. E, bom, espero que vocês estejam bem, espero que tenham praticado bastante desde a primeira prática. E agora com essa segunda, vou trazer algumas coisas novas, com conceitos do que a gente viu. É importante deixar claro que tudo que a gente vê na aula 1, que tudo que a gente vê na prática 1, na prática 2, na prática 10, 20, tudo vai se complementar. Então, a partir da 10ª, da 20ª, 30ª prática, essas práticas nada mais serão do que um conglomerado de todas as práticas anteriores juntas. Então é importante que, se puder, passe por todas as práticas. Não queira chegar numa lá na frente sem ter feito as demais. Feita essa ressalva, vamos começar a nossa prática. Lembrando sempre que eu gosto de deixar algumas recomendações, que é você fazer isso no meio da natureza, sozinho, em jejum e sem distração. O mais próximo possível da natureza, sozinho, se não com alguém que também esteja praticando, em jejum de pelo menos umas 8 horas e sem distrações possíveis. O máximo de distração possível você deixa na sua casa, você deixa seu celular, seu livro, o que quer que seja que te distraia na sua casa. E venha para esse momento apenas para aproveitar esse momento e nada mais, para focar nesse momento e nada mais. Bom, dados os recados, vamos começar sempre virado para a sua luz que você tem aí. Se você não puder estar no meio da natureza, estiver dentro de casa com uma luz no móvel da sala, siga essa luz. Aterre firme seus pés no chão, sinta do calcanhar até as pontas dos dedos. Vai sentindo a textura daquilo que você está tocando com os pés, com a sola dos seus pés. Vai expirando devagar, inspirando devagar e expirando devagar. Siga a sua respiração, vá ativando o seu sistema parasimpático, sistema do relaxamento, do foco, enquanto desativa o seu simpático, que é o sistema de alerta, de fuga, de ansiedade. Nós não precisamos do sistema simpático agora, nós não precisamos do sistema simpático agora, somente do parasimpático, que é ativado fisiologicamente quando respiramos lentamente. Bem, para começar a nossa prática de hoje, eu gostaria de propor
uma prática de consciência e equilíbrio corporal. É uma prática que você vai se guiar, eu só vou dar a base, mas você vai inventar os seus movimentos. E ela consiste simplesmente numa coisa específica. Duas. Uma que é fechar os olhos e a segunda é você se movimentar em câmera lenta. Como você quiser. O mais lento possível, de olhos sempre fechados. Vê o quão lento você consegue fazer sem fazer um movimento abrupto. Explore os movimentos que você consegue fazer agachando. Use os braços, membros superiores, use as costas, pescoço. Você está andando e não está vendo por onde está indo. Por isso é tão desafiador fechar os olhos e manter o equilíbrio. Mas a ideia dessa prática é você encontrar um flow, um fluxo do seu movimento em câmera lenta, o mais lenta possível. Ou se você perder o equilíbrio, faça o possível para que o retorno seja também lento. Como agora, por exemplo, perdi o equilíbrio, sustentei, voltei, relaxei, continuei. Sempre em câmera lenta, sem direção. Se você estiver num lugar apertado, o desafio é um pouco mais limitado. Mas tente não tocar em nada. Tente apenas explorar o que seu espaço lhe oferece. Respirando. Procure movimentar bem os corpos que há no seu corpo. Você tem braços independentes, dedos independentes, ombros. Procure em algum momento ficar em uma perna só, se movimentando, respirando, explorando seus limites. É esquisito mesmo, é pra ser estranho mesmo. Até uma caminhada que parece simples fica estranha nessa proposta de câmera lenta, mas olhos fechados. Você tem que ir com passos cuidadosos, sentindo onde pisa, percebendo a direção, o caminho, o que passou e o que está à frente. Esse é o desafio, ativar suas percepções, junto com o trabalho da sua consciência corporal. Porque para você perceber, você precisa ter essa consciência corporal bem trabalhada. Você precisa fazer ideia do que você está fazendo com o seu corpo, ideia do que você está fazendo com a sua mente. Um corpo controlado é uma mente controlada, uma mente que não é refém dos medos que são naturais, uma mente que não é refém dos traumas que são passados, uma mente que não é refém de si própria. Vá se explorando, vá agachando um pouco mais, usando esse joelho, fazendo movimentos num plano mais baixo e use, se precisar, as duas mãos
mas com os movimentos lentos. Vai explorando o que seu corpo é capaz de fazer. Isso é terapia. Não precisa de muito mais que 10 minutos praticando. A ideia aqui é só despertar essa sensação desconfortável que é se movimentar de maneira esquisita e em câmera lenta. É uma sensação bem estranha e com os olhos fechados ainda. Mas é justamente para a gente criar a ciência do que o nosso corpo pode fazer. Nunca a gente vai sair por aí andando assim e tal. Se quiser sair também tudo bem. Mas é saber que agora você anda mais leve. Só por saber que se você quiser, você pode fazer isso. Uou, uou. Explora, porque você explorou seus movimentos. E aí, você extensionou o seu corpo. Você relaxou. Agora, uma simples caminhada fica tão mais leve, tão mais divertida. Uma simples corrida pode ficar mais interessante. Coisas que você já fazia, pode ser que fiquem mais legais. Porque você explorou essa prática. Fecha os olhos, movimentos em câmera lenta, de maneira esquisita. Tremendo o mínimo possível. Então a gente fez isso. Começou assim, e assim, e foi indo. Você faz o seu, eu faço o meu. E devagar. Trabalhe como... Veja como os músculos trabalham com uma tensão sobre ele, ó. Veja como os músculos precisam ser estabilizadores e talvez alguns músculos estivessem até enferrujados por não estar por falta de uso. Ó, faz um movimento estranho, desde que não seja confortável nem dolorido, claro, mas explora o que seu quadril é capaz de forma lenta. Veja o seu joelho, flexione, estique. Explore dentro dos seus limites. Relaxe. É isso. É isso. Prática 2 de Josei Yoga concluída. Esse último final aqui eu fiz só para recapitular. Mas é uma prática bem interessante de se fazer algumas vezes na semana. E ela vai realmente soltando o seu corpo, vai deixando ele mais leve. Como eu falei, você vai caminhando de forma menos tensa, sabe? E às vezes a gente precisa relaxar a mente, mas a gente simplesmente não consegue. E aí a gente precisa fazer o caminho reverso, relaxar o corpo para então relaxar a mente. Às vezes a mente está muito acelerada, justamente porque o corpo já está tenso de meses e anos de comportamento ansioso que a gente carrega sobre ele.
Então, às vezes o caminho é relaxar o corpo e aí ver que a mente consegue relaxar também. E encontrar esse equilíbrio, aos poucos encontrar esse equilíbrio de relaxamento da mente e do corpo. Tensionar quando precisar tensionar, ter atenção, ter foco quando precisar ter foco em problemas, em urgências, em coisas que acontecem com todo mundo, que é natural, é necessário. Mas quando não é preciso ter ansiedade, ter medo, ter nervosismo, é o momento de relaxar o corpo, de relaxar a mente, viver um pouco em paz de espírito. Essa é a prática de hoje, espero que vocês fiquem bem, boas práticas, continue praticando sempre, a sua maneira, o seu conforto, o seu modo.